Olá, eu sou o professor Anderson e essa é a nossa segunda aula de Literatura de Língua Portuguesa 1. Antes da gente começar o nosso conteúdo, é sempre bom lembrar alguns detalhes do nosso sistema e é sempre bom motivar vocês a participarem e atenderem melhor às expectativas e às demandas do nosso curso. A primeira delas é falar do fórum. O fórum de participação de vocês é muito importante. Hoje ele se transformou num fórum avaliativo e por isso mesmo é sempre importante utilizar uma redação adequada, utilizar uma resposta que seja precisa, objetiva e clara. O segundo recado é que é importante demais que vocês leiam o livro da disciplina. O livro da disciplina é muito bacana, tem todo o conteúdo abordado aqui na teleaula, nas webaulas, e ele é fundamental para que vocês possam realizar as atividades e as avaliações do nosso curso. Tá joia? Então, dado o recado, vamos lá para o quadro para a gente começar o nosso conteúdo. Hoje estudaremos o Renascimento em Portugal e no Brasil. O nosso resumo é o seguinte: competências da aula de hoje, dessa unidade de ensino, refletir sobre o Renascimento europeu, suas vertentes e algumas das primeiras manifestações culturais em língua portuguesa em solos brasileiros. O classicismo, suas características, autores e obras, a poesia classicista portuguesa e a formação, literatura de formação no Brasil. E aí a gente vai dar atenção para essa especificidade lá na situação problema 3. Renascimento, classicismo, literatura de formação no Brasil. Portanto, o título da aula, vocês já sabem, Renascimento em Portugal e no Brasil. Convite ao estudo. Convidamos você a adentrar o contexto dessa unidade, o renascimento, que é uma palavra que a gente ouve, um termo que a gente ouve com frequência quando a gente está falando das obras do Vaticano, quando a gente está falando da arte italiana, principalmente. Trata-se de um período muito plural em que diversas mudanças sociais e políticas ocorreram, inclusive a chegada dos europeus ao Novo Mundo, à América e, consequentemente, ao Brasil. Portanto, para além das diversificadas expressões artísticas ocorridas em território europeu, como o classicismo e o maneirismo, teremos contato com algumas das primeiras manifestações culturais em língua portuguesa, em solos brasileiros, e aí a gente está falando mesmo da formação, da literatura de formação, que a gente chama genericamente de quinhentismo, ok? E quais são os conhecimentos prévios para essa aula? Nessa aula, e vocês sabem que a disciplina é organizada de modo cronológico, os conhecimentos prévios são, obviamente, aqueles da aula anterior. Vamos lá para o quadro para ver o que a gente viu na aula passada. Reconquista cristã da Península Ibérica, esse processo de construção do Estado português e mesmo de uma ideia do que é um país, portanto, Portugal era um condado da Espanha que se desmembra e se constitui como o outro país, A Península Ibérica nós temos apenas dois países, Espanha e aí, a partir do século XII também, Portugal. A gente está falando ainda de um período que é a Idade Média, portanto, falando da língua portuguesa de Portugal a partir do século XII até o século XIV, virada para o século XV, nós estamos falando ainda de Idade Média. O conteúdo geral da aula passada tratava de trovadorismo e cantigas medievais, além, obviamente, do humanismo renascentista, que já introduzia alguns elementos do que a gente vê hoje na nossa aula. Aqui, lembrando que a gente está falando principalmente da historiografia da obra de Fernão Lopes e, no caso de Gil Vicente, do teatro português, o pai do teatro português. Portanto, é importante a gente lembrar que, cronologicamente, a gente fala do trovadorismo, do humanismo, e aí o humanismo, a gente já fala de humanismo renascentista, e aí na sequência, renascimento. Quando a gente fala classicismo, e esse, vocês perceberão, é um termo que ele funciona como centralizador dos conteúdos aqui, quando a gente fala classicismo, a gente não está falando apenas do Renascimento, mas da influência das obras clássicas em diversos outros períodos. De fato,
A influência da antiguidade clássica greco-latina vai até o arcadismo, que no Brasil vai terminar apenas em 1836, com o início do romantismo, a publicação de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Portanto, são termos que parecem sinônimos e de fato não são. O Renascimento, que nós veremos nessa aula, está circunscrito ao século XVI, enquanto o classicismo se estende como uma influência da antiguidade clássica em vários outros períodos. Para ser mais preciso, humanismo, renascimento, quinhentismo brasileiro, e aí a gente também vai ter barroco e arcadismo. São períodos diferentes que recebem a influência da antiguidade clássica greco-latina. Nessa aula, estudamos apenas um deles, o Renascimento. Vamos lá para o quadro para a gente começar a pensar a nossa aula? Essa é a nossa segunda aula de literaturas de língua portuguesa. Aqui veremos como o Renascimento se desenvolveu na Europa até chegar em terras portuguesas. Período associado às grandes navegações. Quando a gente fala de grandes navegações, é a descoberta de novos territórios, além mar, além da Europa. Veremos também como se dão os primeiros registros escritos da colonização no Brasil. E aí temos uma pergunta que é bastante diferente aqui, mas que é importante para vocês. Considerando a natureza do discurso literário e suas características basilares, reflita. Qual é o valor da teoria literária na compreensão do fenômeno literário? Ora, estamos aqui tratando de elementos basicamente de história que são referência para que nós possamos atuar em sala de aula. Mas como profissionais da literatura, nós não podemos desconsiderar os outros aspectos que envolvem o objeto literário. A teoria literária é fundamental para que a gente possa compreender a transição entre esses períodos, ou mais ainda, entender como esses períodos são influenciados por ideias similares com consequências distintas. A teoria literária é fundamental para que a gente possa ancorar as observações acerca desses períodos. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Agora a gente vai iniciando o estudo. Vamos lá? Cápsula 1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Iniciamos agora, então, a situação problema 1 da nossa aula. Vamos lá para o quadro. Diante da necessidade de continuar oferecendo um panorama das literaturas de língua portuguesa, a professora Joana, aquela mesma personagem da aula passada, decidiu apostar na relação entre o conteúdo a ser ensinado, que dessa vez é o classicismo, e o cotidiano de seus alunos. Depois de explicar todo o contexto renascentista e as bases do classicismo, decidiu explorar então o termo que constituiu o nome do período literário. Para isso, levou para a sala de aula alguns títulos de notícias que circularam na internet nos últimos tempos. Uma delas, do jornal El País, é a seguinte: clássico Real Madrid e Barcelona pode deixar de existir. Outro, do jornal O Globo, financiamento coletivo viabiliza musical com clássicos do cantor Frank Sinatra. Após reforçar
o uso da palavra clássico para se referir ao futebol e à música, a professora resolveu desafiar seus alunos a encontrarem soluções de sentido possíveis entre este termo tão utilizado no nosso cotidiano e o termo classicismo, utilizado para as artes e a literatura do Renascimento. Mas, como eu já disse, não apenas do Renascimento, porque ele exerce influência em outros momentos distintos. Você acredita que é possível encontrar essa relação entre a palavra clássico e o classicismo? Essa é a ideia que vai mover a ação da professora Joana. Pensar que os alunos se prendem muitas vezes aos termos é importante. E a professora Joana aqui teve uma ideia muito legal. O que é o clássico? Se os alunos entenderem o que é o clássico, será mais fácil eles entenderem também o que é classicismo? Vamos lá para o quadro para a gente problematizar a nossa situação problema, e aí tratando, obviamente, de classicismo. O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romano ou greco-latino, ok? No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam especialmente, sobretudo, no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, os autores que nós vemos nessa aula, eles podem ser chamados tanto de autores do classicismo quanto autores do Renascimento. Na Idade Média, que é o período anterior, portanto, a gente está falando da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e a gente está falando justamente de um período que traz elementos desses dois períodos. Na Idade Média, o principal atributo da sociedade era a religião e o pensamento teocêntrico. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Lembrando que a Igreja Católica era uma igreja única, antes quando a gente fala das reformas protestantes. As reformas protestantes iniciam diferentes modelos de cristianismo, mas até esse momento aqui, a gente fala da Igreja Católica como centralizadora da cristandade na Europa. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas ou mesmo a ação da Igreja eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. A gente sabe que o Tribunal da Santa Inquisição é caracterizado por tortura, foi caracterizado por julgamentos muito estranhos no sentido de que os argumentos utilizados eram pautados por dogmas e por isso mesmo eles chegaram, a igreja chegou a assassinar pessoas sob preceitos religiosos sem que de fato elas pudessem se defender. O humanismo que surgiu a partir do século XV na Europa começou a questionar essas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Por cientificismo, a gente tem que lembrar tudo aquilo que transformou o cenário europeu a partir do século XIII, que a gente viu na aula passada. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo, né? E esses primeiros cientistas e da vida, que estivessem além do divino, além das questões teocêntricas e além dos dogmas cristãos. Ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e na valorização do homem, o antropocentrismo. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. Nós temos aqui algumas delas. Primeiro, obviamente, as grandes navegações, que é uma expansão do mundo conhecido, e isso é muito significativo quando a gente fala no período do século XVI. Como eu disse, as reformas protestantes, que levaram a uma crise religiosa, que foi iniciada e encabeçada primeiro por Martinho Lutero, mas depois a gente tem Calvino e tantos outros, né? As reformas protestantes, no plural, é uma expressão que abarca e explica melhor toda essa transformação na fé e na organização, né, da igreja naquele momento.
A invenção da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg, portanto, é fundamental lembrar que no século XVI o livro passa a ser disseminado como um objeto acessível. O livro antes disso era muito caro, muito difícil de ser adquirido, né? E é a invenção da imprensa que permite uma amplitude muito maior na disseminação do conhecimento pelo barateamento do material por conta da impressão, né, inventada aí pelo Gutenberg, esse alemão, que é fundamental. Hoje, fundamental para o conhecimento humano. Hoje, a gente compara a invenção de Gutenberg à internet do nosso tempo. Porque antes da internet nós tínhamos um modo de transmitir informação. Antes da imprensa, o modo de transmitir informação era manuscrito, e isso era um problema. O fim do sistema feudal, início do capitalismo, de fato aqui, a gente precisa lembrar que o início do capitalismo, ele é moldado pelo mercantilismo que está associado às grandes navegações, então a gente não está falando de um modelo capitalista como o que está colocado na atualidade. E por último, o cientificismo de Copérnico e Galileu, que são personagens fundamentais no desenvolvimento de um pensamento racional e de um pensamento que leva a um conhecimento muito maior sobre o mundo em que a gente vive. Portanto, a gente está falando de um momento de transformação. Esse momento de transformação vai ser marcado pelo racionalismo, pelo antropocentrismo, pela busca do conhecimento, e por isso mesmo ele difere amplamente de todo o modelo de pensamento que a gente viu lá no trovadorismo na Idade Média. A gente está colocando em xeque, de fato, pensamentos que são opostos: teocêntrico, antropocêntrico, religioso e racional. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Lembra que a gente falou na aula passada que quando eles descobriram as cidades gregas na Itália, quando a gente está falando aí de desenterrar tesouros, né? A gente está falando de uma busca por algo que estava no passado, mas era tão mais evoluído, mais belo, mais organizado, mais racional do que eles encontravam na realidade da Idade Média. Portanto, a gente está falando de uma busca de novas expressões que refletem, de fato, uma expressão artística do passado. Assim, surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas, e que se espalhou-se por todo o continente europeu. Aqui a gente tem a imagem do homem de Vitrúvio, né? Vitruviano, portanto, o homem vitruviano. A gente está falando de Vitrúvio. Vitrúvio é um dos pensadores que molda o antropocentrismo, e aí existem muitas representações do homem de Vitrúvio. Nesse caso, a mais famosa é a de Leonardo da Vinci. O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um desenho famoso que acompanhava as notas feitas pelo artista por volta de 1490 num dos seus diários, né? É uma imagem que é bastante significativa e de vez em quando é bacana a gente poder fazer uma graça com os alunos, né, na sala de aula, falar que é aquele moço fazendo polichinelo, né? Eles acham divertido, é sempre divertido a gente poder desvirtuar um pouco, mas para que eles usem isso como marca de memória. É mais fácil dos alunos lembrarem quando a gente consegue relacionar com alguma coisa que é da realidade cotidiana deles. Mas, de fato, a gente está falando de algo que é muito importante. O formato que está ali, essa divisão, essa abertura, o homem dentro do círculo, significa que o homem, nesse momento, é a medida de todas as coisas. E, nesse sentido, se estabelece um pensamento antropocêntrico, que valoriza o homem em detrimento daquele pensamento dogmático, religioso, teocêntrico. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário entre o século XVI, né, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal, porque Francisco Sá de Miranda é enviado à Itália
para descobrir, conhecer o que estava sendo feito artisticamente lá. E Sá de Miranda entra em contato, portanto, com grandes artistas do Renascimento italiano e em 1527 ele volta para Portugal trazendo novos modelos, tanto poéticos quanto modelos artísticos, pictóricos, musicais, etc. Mas principalmente, o mais importante é pensar no modelo, né, de uma literatura já com versos decassílabos, com o soneto de Petrarca, que é inventado no século XIV, portanto, com modelos que remetem à antiguidade clássica. Ali, ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, aquilo que se chamou a partir dali doce estilo novo, ou seja, doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, são 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e na oitava rima. Portanto, a gente está falando que a rima vai bater na oitava sílaba poética de cada verso. E isso é uma composição bastante clara de que a gente está falando de uma mudança. Lembrem-se, no trovadorismo, os versos mais utilizados eram a redondilha maior e a redondilha menor. A redondilha menor com 5 versos e a redondilha maior com 7 versos. Portanto, é um modelo novo, e aí a gente já está falando também de uma separação completa. É o Renascimento que vai separar a música e a poesia. Porque vocês lembram que lá no trovadorismo, e ainda no humanismo, quando a gente fala de poesia, ali começa a separar, mas ela ainda está ligada à música, quando a gente fala da poesia palaciana de Garcia de Rezende. Mas agora, no Renascimento, a música e a literatura, a poesia mais especificamente, se separam por completo, porque a poesia adquire elementos que imprimem nela ritmo, e, por isso mesmo, acaba dispensando as notações e os elementos musicais que a gente via lá no trovadorismo. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Além de Sá de Miranda, merecem destaque os seguintes escritores portugueses: Bernardino Ribeiro, com sua novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, com sua tragédia A Castro. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, esse que é o maior poeta da língua portuguesa em todos os tempos e em qualquer lugar, e é um dos grandes da literatura mundial, é uma das fortes influências em Shakespeare, é Camões, e aí a literatura portuguesa ganha notoriedade, a literatura portuguesa se torna maior e mais importante a partir da obra de Luís Vaz de Camões, que a gente vê aí nessa imagem. Um detalhe para aqueles que não sabem é que esse olho sempre fechado é que ele não está piscando para a gente. Essa é uma outra piada que os alunos gostam bastante em sala de aula. Ele foi ferido em batalha. E a gente vai ver um pouquinho mais da vida de Camões, e aí depois eu falo para vocês. Mas ele foi ferido em batalha porque Camões também era um tipo de soldado. Então, a gente está falando de uma transformação, e esse é o grande marco desse momento, a obra de Luís Vaz de Camões. Agora, resolvendo a situação problema 1, então, após o contato com o contexto, né, e os sentidos do classicismo, esse primeiro contato que apresenta essa ambientação histórica, certamente os alunos conseguiram compreender que uma das principais características do período é a inspiração, a retomada e a influência do berço da civilização ocidental, que a gente considera por ser Grécia, inicialmente, e Roma, depois, uma vez que Roma ocupa os territórios da Grécia com o Império Romano. O classicismo acreditava, então, que a cultura greco-romana deveria servir como modelo de realização social, mas principalmente cultural. E o que a gente entende aqui por modelo? Por modelo, a gente está falando essencialmente de forma. Pensem que uma forma fixa como o soneto, 14 versos, dividido em 4 estrofes, 2 tercetos, 2 quartetos, com oitava rima, portanto, a rima na oitava. A gente está falando de um modelo muito específico, muito fechado. E é nesse modo que a gente tem que entender o modelo. O modelo não serve como inspiração, o modelo serve como
regra. Portanto, a gente fala de uma arte modelar. E para se construir uma arte modelar, você busca modelos de experiências exitosas anteriores. Por exemplo, quando a gente está falando de Os Lusíadas de Camões, a gente vê, obviamente, uma influência imensa de Virgílio e Homero, que são os grandes autores de épicos da antiguidade clássica greco-latina. Camões não foge à regra de o Renascimento ser uma arte modelar. Portanto, ele se pauta por modelos da antiguidade clássica greco-latina, mas para aqueles que já leram e conhecem Lusíadas, sabe que Camões ultrapassa em qualidade, em volume, em profundidade a obra de Virgílio e de Homero. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente aí ver ainda o finalzinho, resolvendo a situação problema. Relacionando essa ideia à manchete clássico Real Madrid e Barcelona pode deixar de existir, é possível inferir, por exemplo, que nela há a referência a uma composição de partida futebolística tradicional, que tende a se repetir. Lembre-se, repetição, arte modelar. É aí que pode ser feita uma relação semântica. A partida entre Real Madrid e Barcelona é tradicional e é recorrente, assim como o classicismo, que retoma as formas e as temáticas tradicionais da cultura ocidental, processo que se repete em diversas ocasiões da história e das artes. Preciso lembrar aqui que, quando a gente está falando, por exemplo, de formas e temas, ainda que os temas sejam próximos, quando a gente fala desses épicos modernos, né, a Divina Comédia, os Lusíadas, a gente tem que considerar que ambos têm uma influência do cristianismo, coisa que não se verifica nas obras da Antiguidade Clássica, como o Odisseu, né, a Odisseia de Homero, ok? Então, por quê? Porque não existia o cristianismo antes de Cristo, antes do Império Romano. Portanto, a gente está falando de um período bem anterior. E é preciso lembrar que essas epopeias novas têm uma influência forte do pensamento cristão. Por fim, já em Financiamento Coletivo, Viabiliza Musical de Clássicos, do cantor Frank Sinatra, o sentido da palavra clássicos remete à música, que já se consagrou por ser tradicional, ou seja, que possivelmente serve de referência a muitos outros cantores e músicos, bem como a cultura clássica que inspira o classicismo. Então, a estratégia da professora Joana é muito acertada quando ela busca o significado de uma palavra que os alunos conhecem, faz parte do cotidiano, tanto que eles identificam essas palavras, esses termos. Em manchetes de jornal, ela buscou trazer o que era o significado principal, o cerne da questão, para o assunto da aula. Tratar de classicismo é tratar de clássico. E, nesse sentido, ela consegue mostrar para os alunos que o clássico tem duas características essenciais. Ele trabalha com o modelo, portanto é tradicional e também se repete. É quase como se a gente repetisse, né, buscasse elementos da Odisseia de Homero lá nos Lusíadas. E não é difícil encontrar. Quando a gente está falando, portanto, de modelo, é fácil reconhecer o modelo. Do mesmo modo que a gente reconhece um tênis que foi feito por uma marca e outro que foi feito por outro, saber que aquele ali usou como modelo. A gente vê isso com celulares, a gente vê isso com quase tudo que está no mundo do consumo hoje. Portanto, modelo é a base daquilo que é clássico. E a repetição acaba sendo evidente porque a gente está falando de uma reconstrução de sentidos, uma retomada dos sentidos, desde que seja clássico, ok? Terminamos aqui a situação problema 1, vamos para a cápsula da situação problema 2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Voltamos aí então agora para tratar da situação problema 2, que de fato, para mim, eu considero um privilégio, porque o assunto dessa situação problema é um dos meus preferidos. Vamos lá para o quadro para a gente iniciar então a situação problema 2. Empenhada em ensinar a épica, a lírica e a historiografia classicistas portuguesas, porém sem a certeza do interesse dos alunos. Essa ideia é muito importante, porque a gente está falando de algo que está lá no século XVI. Os alunos acham que é algo que aconteceu nos anos 80, 1980, é algo que aconteceu muito tempo atrás. Como um professor de literatura apresenta esse conteúdo para jovens que vivem imersos em celulares, computadores? A professora Joana, mais uma vez, resolve associar o conteúdo da aula com o contexto do cotidiano dos alunos. E aí você já percebe que essa é uma estratégia muito bacana para chamar os alunos para o assunto a ser ministrado. Sendo assim, antes de começar a explicar os conceitos, ela desafia os estudantes a perceberem se existem formas artísticas ou científicas nos dias de hoje que cumprem minimamente o propósito que a épica, a lírica e a historiografia tinham no classicismo português. Será que você, aluno, conseguiria encontrar relações possíveis entre as formas artísticas de 500 anos atrás e a nossa atualidade? É fenomenal a questão, justamente porque a gente está falando de uma construção, como eu disse, muito antiga. Para os alunos do ensino médio, muito mais antiga, porque eles não têm essa relação de tempo, essa relação com o tempo, e entender que a virada do século XIX para o XX está aí, ela só é adquirida a partir de um estudo mais profundo da história. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, que certas construções da história, para nós, estão erradas. Eu vou dar um exemplo apenas. Quando nós pensamos no Egito Antigo, nós pensamos, por exemplo, nas pirâmides, né, que é um ícone daquela cultura. Mas eu só vou dar um exemplo. Quando Cleópatra viveu e reinou sobre o Egito, Cleópatra já viveu numa época do Império Romano. Quando ela viveu, as pirâmides já eram ruínas há pelo menos 3.000 anos. Então, pensar o Egito Antigo é pensar muito tempo e fases diferentes do Egito Antigo. Não apenas uma ideia de que a gente está falando de uma coisa só. Por isso mesmo, apresentar o classicismo para os alunos é preciso mostrar que, e aí a professora Joana está muito certa, que nem tudo está tão longe, está tão diferente, está tão difícil de ser compreendido, porque ele está lá no século XVI, o mesmo século da descoberta do Brasil. Vamos lá para o quadro para a gente continuar agora problematizando a situação problema 2. Em um momento tão decisivo para a história de Portugal, quando definitivamente as dinâmicas social, política e comercial do planeta são modificadas, não poderia passar desapercebido pelos artistas poetas portugueses da época. Certamente, a mais conhecida e expressiva manifestação literária que aborda o assunto é a epopeia Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que eu amo. Nascido provavelmente em Lisboa, entre 1524 e 1525, é importante lembrar que não existem documentos que comprovem essas datas, não existem documentos que comprovem qualquer elemento biográfico de Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões foi de possível origem fidalga, não era rico, porém, né, a gente está falando de alguém que tinha uma linhagem, provavelmente tinha uma linhagem de fidalguia, portanto estava ligado à corte, mas não era rico. Passou pelos salões da nobreza cortesã, pela boemia, lutou em campanhas militares no norte da África. Eu já falei para vocês que ele ficou cego, né, de um olho nessas batalhas. Andou também pela Ásia, onde diz a lenda, no naufrágio, conseguir salvar os originais de sua obra épica, Os Lusíadas. Teve furtados os originais de um livro de poesia lírica em Moçambique, onde foi também escravo. A gente pensa na ideia de globalização aplicada ao capital, ao comércio, à internet, à modernidade, mas Camões, no século XVI, conheceu a Europa, a África e a Ásia. A gente está falando de uma cultura imensa num sujeito só. A gente está falando de um sujeito que experimentou muito do que pessoas hoje não irão experimentar. Uma vida muito difícil,
né? Camões morre pobre, ele não teve o reconhecimento, ou seja, ele não teve as consequências benéficas da grandeza da sua obra, mas recebia uma pensão miserável depois que volta da Ásia, né, e publica os Lusíadas. Mas, enfim, Camões viver a própria ideia de que Camões saiu de Portugal, muito provavelmente porque cometeu algum crime ou dívida, né, ou um ou outro, e é obrigado a ir trabalhar na Ásia pro Império Português, e lá na Ásia sofre esse naufrágio. Uma das outras lendas da vida de Camões é que no mesmo naufrágio a mulher chinesa dele, né, Dinameme, morreu afogada enquanto ele salvava os originais do Lusíadas. E aí fica uma ideia que para mim é muito romântica, é muito bonita, né? Porque ele tendo salvado os Lusíadas e tendo se transformado no maior poeta da língua portuguesa, ele também fez por cristalizar e guardar para sempre o nome daquela que era sua amada, Dinameme, que eu estou falando agora. Portanto, a grandeza da obra de Luís Vaz de Camões acaba gerando lendas em torno da sua biografia, da qual nós não temos elementos comprovatórios, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Em Portugal, em 1572, depois de toda essa aventura, conseguiu publicar os Lusíadas com autorização do rei, que naquela época era Dom Sebastião. E por essa obra recebia uma pensão do governo, que era paga irregularmente, além de pequena, paga irregularmente. Morreu muito pobre em 1580. Basicamente, é o fim, né, de um momento grandioso de Portugal, que se vai tanto com a morte de Dom Sebastião e de Luís Vaz de Camões. Camões desenvolveu, como Sá de Miranda e outros poetas do século XVI, uma produção lírica de duas medidas. A poesia em medida velha e a poesia em medida nova. Lembrando que a medida velha são as redondilhas maiores e menores, estão ligadas à poesia da Idade Média, e a medida nova, o poema decassílabo em oitava rima. Se suas redondilhas em motes e glosas, né? O mote é o tema a ser desenvolvido na poesia, a glosa é o desenvolvimento do tema. São produto refinado de um talento criativo e perspicaz. Seus sonetos constituem a mais importante produção lírica em português de todos os tempos. A mais importante produção lírica e produção épica também, ok? A gente não está falando apenas da lírica, a gente está falando da épica e, com certeza, na minha opinião, a épica camoniana é a mais importante épica do século XVI em qualquer língua. A lírica compreende duas vertentes principais. A lírica tradicional, que é composta em redondilhas, na medida velha, nos moldes da poesia palaciana do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, né, que também é contemporâneo de Camões, nos gêneros característicos da poesia peninsular do século XV e início do XVI. Os motes glosados, cantigas, vilancetes, esparsas e trovas. Portanto, há ainda uma relação com aquela poesia da Idade Média portuguesa. E aí, por outro lado, nós temos também a lírica clássica, que é composta em decassílabos, a medida nova, vazada nas formas fixas da influência italiana. Lembrem-se, a Itália é o centro do Renascimento, de onde são importados esses modelos. Sonetos, éclogas, odes, sestinas, oitavas, elegias e canções. Ok? Mas aqui a canção já no modelo literário, não mais naquele modelo trovadoresco. Ok? E agora a gente vai ver um dos poemas mais famosos de Camões e que é um grande exemplo para ser tratado em sala de aula com adolescentes. Porque uma coisa que os adolescentes entendem é o sofrimento por amor. Uma coisa que os adolescentes entendem é o desejo, e por isso mesmo, Camões, e esse poema mais particularmente, é muito interessante de ser trabalhado em sala de aula. Os alunos adoram. Eu leio e vocês acompanham. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade,
é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? E aí é muito legal poder mostrar para os alunos que esse tema está nas canções que eles ouvem no rádio. Quando a gente fala, por exemplo, dos cantores mais ligados àquela produção musical de Belém do Pará, né? Por exemplo, Pablo e a Sofrência, né? Esse tipo de música fala de sofrer de amor. E o sofrer de amor é tema de novela, é tema de música, é tema de tanta coisa ainda hoje, porque esse é um tema essencialmente lírico. E se a gente parar para pensar, a primeira cantiga medieval escrita em língua portuguesa, a Cantiga da Garvaia ou a Cantiga da Ribeirinha, são os dois títulos pelos quais ela é conhecida, o tema é o mesmo, é o sofrer de amor, porque não se recebe, né, o amor em volta. Portanto, a gente está falando de um tema que está aí, não do século XVI de Camões, que ele trabalha com um brilhantismo, assim, um ineditismo fenomenal, mas existe desde sempre. A primeira poesia da língua portuguesa tem o mesmo tema, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. O poema agora épico, né? A epopeia, Os Lusíadas, é a maior da língua portuguesa. Como eu já disse, eu penso que é o maior épico moderno em qualquer língua. Submetido à censura inquisitorial, não houve cortes na primeira edição, o que é bastante impressionante, porque quem conhece o Lusíadas e o canto 10 do Lusíadas, sabe que existe um erotismo que destoa, que ele está completamente fora daquilo que seria um padrão de censura da Inquisição, ligado à igreja, ligado a Dom Sebastião, que era um rei carola, né? Era um rei ligado aos preceitos do teocentrismo. Então, é bastante impressionante que não houvessem cortes na primeira edição. Pouco depois, com o recrudescimento da Santa Inquisição, alguns episódios passaram a ser considerados contrários à fé e aos costumes, especialmente o Conselho dos Deuses e a Ilha dos Amores, né, que estão lá no canto 10. Há, datadas de 1572, 2 edições de Os Lusíadas, portanto, isso já é prova de que mesmo quando foi publicado, a obra necessitou de uma edição, uma segunda edição, muito rapidamente. Hoje a gente já sabe qual edição é uma, qual edição é outra, por um motivo muito curioso. Para aqueles que são bibliófilos e gostam muito de livros, a gente tem alguns detalhes em edição. O que aconteceu é que eles tinham uma matriz, né? Essa matriz de impressão tinha na capa, né, na folha de rosto, porque a ideia de livro que a gente tem não é a mesma do século XVI, mas nessa folha de rosto tinha um castelo com torres. E aí na segunda edição ela aparece invertida. Por quê? Porque foi impresso tantas vezes que gastou essa matriz e aí eles fizeram um outro modelo. O modelo, para quem conhece como se faz algumas esculturas, é feita pelo negativo. Então, com uma base de gesso ou qualquer coisa mole, ele coloca e aí o que fica? É negativo. Então, uma edição tem o castelo virado, né? Essas torres, esse castelo virado de um lado e a outra tem virado do outro. Isso é uma peculiaridade que prova o quanto Os Lusíadas foi lido já no primeiro ano de publicação. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar? O poema, em 10 cantos, um poema longo, conta histórias sobre perigosas viagens marítimas e a descoberta de novas terras, povos e culturas, exaltando o heroísmo do homem português, que navegador, aventureiro, cavaleiro e amante, é também destemido e bravo, enfrenta mares desconhecidos em busca de seus objetivos, em busca da riqueza e em busca da fama. Além de narrar o caminho para a descoberta das Índias, a epopeia fala sobre as grandes navegações de modo geral, o Império Português no Oriente, os reis e os heróis de Portugal, dentre outros fatos que tornam o poema histórico e principalmente enciclopédico. Eu sempre lanço um desafio para os meus alunos do ensino médio, falo para eles que eles não conseguem ler Lusíadas tendo a internet ao seu dispor. A gente está falando de um conhecimento enciclopédico tão grandioso, tão profundo, que mesmo
ele rivaliza com a própria internet. É muito difícil ler o Lusíadas sem qualquer tipo de nota, é muito difícil de entender o que está ali, eu já vou dar um exemplo. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica envolvendo lutas entre os deuses do Olimpo, Vênus e Marte, Baco e Netuno. Quando eu estou falando de que é difícil entender as Lusíadas, eu vou dar um exemplo. Os 4 primeiros versos são os seguintes: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram indo além da Trapobana. Trapobana. O que é Trapobana? Trapobana é hoje um lugar que se chama Sri Lanka, que já foi chamado de Ceilão, e dependente das publicações, ele vai ser chamado ou de Ceilão ou de Sri Lanka. Então a gente está falando de um lugar que a gente conhece, geograficamente marcado. Mas o que isso significa? Significa o fim do mundo. Esse era, no século XVI, o último lugar conhecido, o mais distante lugar conhecido pelo povo europeu. Entender que Trapobana significa fim do mundo não está escrito na internet. É preciso leitura, é preciso conhecimento, é uma obra muito profunda e muito, muito difícil de ser lida sem o apoio necessário, que são boas notas de uma edição, ou mesmo a busca em dicionários e enciclopédias para poder entender o que está colocado ali. Mas é belíssima a ideia. Pensem, ele usa uma palavra que a gente nem conhece hoje, mas que tem um significado muito maior. Né? Quem conhece Star Trek, né? Aonde nenhum homem esteve. Portanto, a gente está falando de uma ideia que na ficção científica ainda é válida hoje. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Em Lusíadas, podemos encontrar ideais renascentistas, imperialistas e nacionalistas, cristãos e pagãos, épicos e líricos, ufanistas e críticos, clássicos e barrocos. Com essa quantidade de contrapontos que se cruzam, Camões foi reconhecido como grande literato, elaborando uma obra com uma linguagem extremamente rica. Após o contato com os conceitos, provavelmente os estudantes perceberam que a épica de Camões em Os Lusíadas e a historiografia do século XVI tinham uma preocupação em comum com a afirmação da nacionalidade portuguesa, com um resgate histórico que proporcionasse o entendimento dessa unidade nacional, valorizando, portanto, a própria ideia de ser português. Talvez seja difícil encontrar nos dias de hoje a preocupação com as origens da nacionalidade. No nosso caso, isso se deu no século XIX. Porém, embora muitas vezes não esteja explícito, é possível que os estudantes apontem certos filmes, sobretudo estadunidenses, que trabalham com o reforço de nacionalidade e do patriotismo. Aliás, o cinema americano é recheado de elementos e de filmes, elementos de cultura mesmo, que tratam, né, dessa valorização da nacionalidade. E por fim, assim como a época camoniana, certos filmes também tentam afirmar a superioridade de seu país em relação aos demais povos e justificar uma mentalidade expansionista que, no caso português, imperialista. Portanto, a gente sabe que hoje existem países que invadem países e têm essa mentalidade, têm esse modo de pensar o mundo, quase como se, por algum motivo, eles tivessem um maior poder sobre o povo, o espaço, o mundo e o tempo mesmo em que vivemos. Confira o exemplo no livro da disciplina, reitero o valor do livro da disciplina aqui, para que vocês possam complementar o conteúdo da nossa aula. Ok? Então, acabamos aqui a situação problema 2. Vamos à cápsula da situação problema 3. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Voltamos então, vamos lá à situação problema 3 no quadro? Na última aula sobre o período classicista,
a professora Joana se vê diante do desafio de ensinar os tipos de literatura que circulavam no período em que os portugueses chegaram ao Brasil, que é o mesmo período do classicismo, do Renascimento lá na Europa, o século XVI, no nosso caso, 1500. Uma vez que trata de um conhecimento imprescindível para o entendimento histórico de nossa sociedade e da literatura brasileira, que só viria a surgir no século XIX, eu já explico isso, decide pedir aos alunos que, durante sua exposição conceitual, reflitam sobre as seguintes questões: de que forma a sociedade brasileira ainda carrega discursos e traços presentes nas cartas dos primeiros colonizadores portugueses. Há outras formas de se narrar viagens atualmente? Isso aqui com certeza. Quais são as formas de se descrever territórios, culturas e povos desconhecidos nos dias de hoje? Então, as perguntas da professora Joana são bastante interessantes e devem levar, mais uma vez, os alunos a pensar o conteúdo com relação ao seu cotidiano. A ideia mesmo é fazer com que os alunos lembrem-se desses elementos da aula, desse conteúdo ministrado na aula, a partir daquilo que faz parte da vida dele mesmo. Tá joia? Vamos lá para o quadro para a gente resolver a situação problema 3. Quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, mas não apenas no XVI, no século XVI e também no início do século XVII. Lembrando que no Brasil o Barroco começa em 1601, mas começa muito incipiente e vai ganhar forma de fato em meados do século XVII. No momento em que a cultura europeia foi introduzida no nosso país, mas junto, não apenas a cultura, o povo europeu, tudo que era europeu e que não existia aqui, obviamente foi trazido para cá pelos portugueses, pelos franceses, aqueles que dominaram pedaços do nosso território nesse período. Note que, nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revele visão do homem brasileiro. E eu explico. Eu falei para vocês que a literatura brasileira nasce apenas no século XIX. Isso pode parecer estranho, porque a gente fala da Carta de Caminha como se fosse literatura brasileira. Não é. A gente fala da obra de Gregório de Matos como se fosse literatura brasileira. Não é. É literatura no Brasil. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de literatura brasileira, a gente está usando um adjetivo pátrio. Brasileira indica uma nacionalidade. Se o Brasil não existia como nação antes de 1822, nós também não podemos falar que existia uma literatura brasileira nacional antes da independência do país. Portanto, quando a gente fala do século XVI até o começo do século XIX, quinhentismo, barroco e arcadismo, a gente está falando de experiências literárias no Brasil. Para muitos autores, como Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, a gente está falando ainda de uma literatura que é luso-brasileira. É uma literatura que é toda ela pautada pelo Império Português, mas que muitas vezes é realizada por homens nascidos no Brasil. Então a gente está falando aí de Gregório de Matos, nascido no Brasil, e de Padre Antônio Vieira, que não nasce no Brasil, mas vem para cá muito cedo. E aí, para mim, o que indicaria a nacionalidade de Padre Antônio Vieira é o sotaque, E Padre Antônio Vieira, como bom baiano, eu posso apostar que falava como baiano. E isso é muito valioso. Pensar que um dos maiores oradores da língua portuguesa em todos os tempos tinha o sotaque de uma das regiões mais queridas do nosso país, é uma ideia que nem sempre está contida nos livros de literatura. E é muito legal tratar disso com os alunos, porque se ele tinha um sotaque português, ora pois, a gente estava falando de um autor que tinha uma cultura portuguesa, estava imerso na cultura portuguesa. Mas se ele tinha outro sotaque baiano, a gente está falando de um autor brasileiro. Portanto, os termos que a gente usa precisam ser muito específicos, porque eu falei autor brasileiro, ainda que não seja Brasil. Era uma filial de Portugal até 1822 e a gente não tinha uma nação brasileira. É por isso que a gente tem que separar esses elementos, a literatura colonial e a literatura nacionalista. A literatura nacionalista só a partir do século XIX. Vamos lá para o quadro para a gente continuar.
Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista. Lembra? Eu falei que o capitalismo começa, mas ele começa como mercantilismo, em busca de novas terras, mas principalmente em busca de riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos viajantes jesuítas e missionários que aqui estiveram. Portanto, a gente está falando de textos que são basicamente relatórios. A Carta de Pero Vaz de Caminha traz a referida dicotomia. Dicotomia é divisão, né? Separação. Claramente expressa, pois valoriza as conquistas e aventuras marítimas, a literatura informativa, ao mesmo tempo que a expansão do cristianismo, que seria, daí para frente, a literatura jesuítica. Então, a literatura do quinhentismo se divide entre essas duas expressões, a literatura formativa e a literatura jesuítica. A dos jesuítas tinha como objetivo principal o da catequese. Este trabalho de catequizar norteou as produções literárias, na poesia de devoção e no teatro inspirado nas passagens bíblicas. Portanto, a gente tem aqui uma influência do teocentrismo por conta do pensamento jesuíta, que era, naquele momento, o responsável pela formação e pela educação em todo o Império Português. As primeiras manifestações literárias no Brasil são as crônicas históricas, uma vez que descrevem as características do território que acabou de ser descoberto, refletem a visão do mundo e a linguagem dos colonizadores. Tem como tema central a conquista material por conta da literatura de informação e a conquista espiritual, a literatura jesuíta. Essas obras enquadram-se na literatura informativa, produzida em forma de descrição e com pouquíssimo valor literário. Elas não foram feitas para serem bonitas. Esses textos falam sobre o Brasil e têm como intuito transmitir ao europeu informações da terra e das pessoas que habitavam o local, utilizando o tom de deslumbramento, porque para eles essa era uma realidade muito diferente daquela que eles conheciam. A literatura informativa conta com relatos, exaltando a terra exótica e exuberante. Até hoje a gente valoriza essa exuberância. É marcada pelos adjetivos que são quase sempre empregados no superlativo. Portanto, a gente fala de uma necessidade de mostrar o valor das coisas que aqui existiam. Também foi produzida, nesse momento, a literatura jesuítica, que reúne os textos de jesuítas envolvidos com a catequese. E aqui não apenas catequese dos índios. A gente precisa lembrar que os jesuítas estavam aqui também por conta da manutenção religiosa dos colonos. As obras exaltam a fé cristã, visando a conversão dos índios e a manutenção da fé dos colonos. Um grande exemplo desse momento, um homem de extrema coragem, é Padre José de Anchieta, que de fato não é português, não é nem espanhol. Ele tinha a nacionalidade espanhola, mas nasceu em ilhas que pertenciam à Espanha. Portanto, ele não estava, num contexto da Península Ibérica. Era um missionário da Companhia de Jesus, também conhecido como, hoje, o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Foi assim distinto pelo fato de ter participado do início da catequização em terras brasileiras. Anchieta foi beatificado em 1980 e canonizado em 14, portanto, estou falando de um homem santo. Portanto, é preciso lembrar que, além de corajoso, santo, Anchieta tinha um conhecimento sobre línguas, sobre povos imenso, e uma coragem de encarar e conhecer e se aproximar de todos esses povos indígenas, ao ponto de escrever uma gramática da língua tupi. A gente está falando de uma grandiosidade que é também científica, não é apenas religiosa, ainda que todo o objetivo de Anchieta fosse religioso. Mas a gente está falando de um dos fundadores da maior cidade do hemisfério sul do planeta, que é São Paulo. José de Anchieta é um dos fundadores da cidade de São Paulo. Portanto, a gente está falando de alguém que é muito, mas muito importante, não apenas para a nossa literatura, mas para a nossa história como um todo. Vamos lá para o quadro para continuar.
Anchieta escreveu cartas, informações, fragmentos históricos, sermões publicados pela Academia Brasileira de Letras, todos eles numa obra compilada em 1933. Escreveu ainda os seguintes autos: auto representado na festa de São Lourenço, na Vila de Vitória e na Visitação de Santa Isabel. Dentre suas obras mais conhecidas, se distingue o poema A Virgem, escrito durante o tempo em que se fez refém dos índios. Ele se fez refém. Ele se entrega como refém, para que possa ser resolvida a Confederação dos Tamoios dos Índios, enquanto era negociado a paz entre indígenas e portugueses. Como eu disse, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, ou seja, uma gramática da língua tupi, foi utilizada pelos jesuítas. Portanto, a ideia aqui era dar uma ferramenta aos missionários jesuítas. E por isso mesmo, ele acaba sendo um dos primeiros linguistas em terras brasileiras. O poema A Virgem é composto por mais de 5.000 versos. Anchieta decorou todos os versos escritos na areia da praia de Ubatuba e somente meses mais tarde transcreveu-os para o papel em São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil. Aí a gente tem que lembrar também que isso não é, para aquele momento, uma ação inimaginável, decorar 5.000 versos. Quando a gente está falando dos Lusíadas, por exemplo, mesmo no início do século XX, a gente tem um Monteiro dos Milhões, que é um brasileiro nascido no Rio, mas que fez fama e dinheiro no Brasil, e depois viveu em Portugal por muito tempo, em Sintra, né? A Quinta da Regaleira, lá em Sintra, era a casa, né? Uma das casas do Monteiro dos Milhões, que é assim, um lugar fabuloso, além, obviamente, da casa e do palácio que existe ainda na Rua da Alecrim, lá em Lisboa, mas que tinham a mesma chave, né? Dizer que a Quinta da Regaleira, o palácio, o túmulo dele tinha a mesma chave, mas o Monteiro dos Milhões era aficionado pelos Lusíadas e decorou todos os versos dos Lusíadas. Ele era tão apaixonado pela obra que financiou uma edição e distribuiu de graça a edição dos Lusíadas. Portanto, esse dom, essa capacidade de decorar muitos versos não é tão rara até o surgimento das telecomunicações no século XX. E aí a nossa memória passa a ser uma memória já física e depois digital, né? A gente está falando de gravações, está falando de microfilmes, a gente está falando de muitas coisas diferentes que fazem com que nós não necessitemos mais decorar as coisas desse modo. E por isso mesmo, hoje, nós perdemos muito dessa habilidade em decorar versos, mas isso não é tão impressionante quando a gente está falando do século XVI. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Embora seja sempre importante pensar contextualmente as produções culturais, tentar responder às perguntas da professora Joana é imprescindível para que se perceba como as formas e os instrumentos para se cumprir certos objetivos se modificam com o passar do tempo em diferentes tempos históricos. Sendo assim, a resposta à primeira pergunta, de que forma a sociedade brasileira ainda carrega discursos e traços presentes nas cartas dos primeiros colonizadores portugueses, poderia ser pensada através de outros questionamentos. Quais são os preconceitos que ainda carregamos? E essa é uma discussão muito importante em sala de aula. Qual é o nosso imaginário indígena nos dias de hoje? Como a gente vê o índio no dia de hoje? O que resta dos povos indígenas no Brasil hoje? O que resta das matas? O que resta da nossa riqueza natural? O que resta de tudo aquilo que está descrito por esses europeus que passaram por aqui no século XVI? Quando a gente pensa na população indígena, a gente já sabe que hoje a gente tem uma população diminuta em relação ao que existia naquele momento. Quanto à segunda questão, se existem outras formas de se narrar viagens atualmente, possivelmente os alunos perceberiam que as viagens ainda são bastante apelativas, porém não exatamente em formato de livros, mas em blogs. E aqui eu já adianto, hoje não necessariamente em blogs, mas vlogs, portanto estou falando de canais de vídeo na web, né, na internet, onde a gente vê pessoas que viajam e vão dando as suas impressões. Não apenas existe canais na internet de pessoas que viajam por conta própria, mas a gente tem programas de TV
distribuídos pelo mundo. Um deles que eu gosto demais é Brasileiros pelo Mundo, que na verdade é uma versão de um programa internacional que existe em várias línguas. Na internet a gente consegue encontrar, e aí é mais interessante, o Portugueses pelo Mundo, né? Os portugueses visitando lugares diferentes. E aí você pode buscar um programa mostrando as impressões dos portugueses, por exemplo, em Hong Kong, na China, e as impressões dos brasileiros em Hong Kong, na China. É muito bacana. E existe, portanto, um interesse hoje na divulgação, no conhecimento de viagens, do mesmo modo que existia no século XVI. Só que no século XVI, muito dessas cartas não eram propriamente feitas para serem publicadas. Algumas delas eram segredo e eram enviadas apenas àqueles destinatários responsáveis por determinadas funções no serviço da colonização do Brasil. Agora, a gente está falando de uma divulgação de programas de viagem que é parte do valor que nós damos ao turismo na atualidade, ao conhecimento de outras culturas. E o que eu posso dizer para vocês é, aqueles que podem, viajem. Viajar é muito importante e amplia a maneira como nós vemos o mundo. Novas perspectivas são dadas para nós mesmos e para o mundo, para os lugares, para a experiência, a partir da viagem. É a mesma coisa que acontece quando a gente está falando do quientismo. A gente está falando de um momento em que a viagem e o desconhecido passa a gerar um interesse tão grande na Europa que alguns aventureiros malucos, né, o que eu mais gosto nesse tempo todo é um cara chamado Randstaden, um alemão ruivo, que eles decidem vir para o Brasil para ver o que tinha aqui, para contar a sua viagem. Então, o livro mais famoso desse período, que retrata o Brasil, é escrito por um alemão aventureiro que fazia exatamente isso. Ele buscava experimentar, conhecer essas realidades, e daí ele escreve esse livro, né? As Duas Viagens. Né? As Duas Viagens é o livro do Randstaden que conta a primeira viagem, é só uma tentativa, eles não conseguem de fato aportar no Brasil, e na segunda dá tudo certo, mas aí é o momento que alguns meses depois Randstaden se transforma em cativo. De fato, ele é levado como animal de estimação por uma tribo tupinambá, que são índios canibais. Ele é o único europeu a ver um ritual canibal e sobreviver, porque ele não era objeto do ritual, ele não era entendido como inimigo, ele era entendido como um animal de estimação. Esse é o ideário que se tem acerca de Randstaden hoje. É só um exemplo de como a viagem ainda é importante, e mesmo tratando de Randstaden, eu trabalho essa obra com alunos do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, eles leem a obra escrita do século XVI e eles adoram as curiosidades que ali estão. Eu também, quando li a primeira vez as Duas Viagens do Randstaden, fiquei impressionado com coisas que hoje parecem um mistério, né? Por exemplo, fogo de São Telmo. É descrito fogo de São Telmo no mastro do navio na primeira viagem. Isso é muito pouco falado hoje, mas é um dos mistérios da ciência. A gente está falando aí de plasma, né? Está falando da formação natural de plasma, o que é muito raro, mas está lá descrito no livro. E só isso já faz com que os alunos fiquem muito curiosos. Portanto, mais uma maneira de trazer os alunos para o conteúdo, para o interesse que é próprio da disciplina. A gente tem mais um slide para resolver a situação, problema 3. Os blogs, programas, tudo aquilo que está ligado às viagens hoje, são bastante procurados e são possivelmente fonte de dinheiro, fonte de renda para muitos que se dedicam a eles. Redes sociais destinadas a fotos também acabam cumprindo o papel de narrar viagens. Essa constatação já seria a resposta à terceira pergunta da professora Joana, sobre quais são as formas de se descrever territórios, culturas e povos desconhecidos nos dias de hoje. E aí tenho que falar também do papel da internet, que é capaz de fazer visitas virtuais, né? A gente consegue visitar museu, a gente tem ferramentas que a gente pode, né, circular, né, obviamente na tela do computador, por ruas, por prédios, praças, conhecer lugares, e aí com uma visão 360, né? A gente está falando de um momento da história da humanidade que a tecnologia nos permite fazer essa viagem sem sair do lugar. Mas a gente sabe que os cheiros, os gostos, os sabores da viagem são sempre mais verdadeiros, são sempre únicos para aquele
que viaja. E é nesse sentido que a gente atrai o aluno de fato para o conteúdo, porque ele quer saber como é a viagem do século XVI, do mesmo modo que ele viaja e assiste programas de viagem também. Ok? Finalizamos a situação problema 3. Vamos à quarta cápsula dessa aula. Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Voltamos aí então, encerramos as cápsulas aqui e agora nós temos uma provocação a vocês. Vamos lá no quadro para a gente ver provocando novas situações. O Renascimento e o Classicismo tardio também estão ligados ao desenvolvimento da imprensa e à disseminação do conhecimento. Como eu disse para vocês, a invenção de Gutenberg é tão importante que é comparada hoje à própria internet. E aí ficam as seguintes perguntas. Hoje, vivemos algo parecido com o momento e o pensamento do Renascimento? Pelos meus comentários anteriores e esse que eu fiz agora, a gente sabe que sim. Nós vivemos um momento em que a informação passa a ser disseminada de maneira mais barata, mais rápida, ela se torna, portanto, mais acessível a todos. E é nesse sentido que é muito importante perceber que, quando a gente está falando de língua e literatura portuguesa, nós somos apenas a 5ª língua mais falada no mundo. Para ter acesso à maior parte daquilo que a gente chama conhecimento disponibilizado na internet, a gente precisa conhecer outras línguas e ter uma aproximação dessas outras culturas. É isso que a gente vê na obra dos Lusíadas. A gente vê que Camões se apropria de culturas muito diferentes para construir a sua obra. É nesse sentido que a gente vive um momento muito parecido com o Renascimento. Como os alunos podem comparar esses dois contextos, o Renascimento e a contemporaneidade? Principalmente pelo desenvolvimento e a disseminação de informação. Quando a gente fala para os alunos que eles vivem hoje com seus celulares, tablets, computadores, né, dispositivos digitais, relógios, eles vivem um momento parecido com o século XVI, ele vai achar que é meio estranho. Mas quando ele percebe que o acesso à informação era mais difícil antes, em cada um desses dois momentos, e ele se torna fácil por conta de uma invenção humana, uma invenção que é racional, uma invenção que é parte daquilo que a gente entende como científico, ele vai perceber que, sim, ainda que distante 5 séculos, 16 para 21, a gente vive um momento muito parecido com aquele momento das grandes navegações, em que se expandia o conhecimento do homem. Ora, a gente está falando das grandes navegações. A gente não está vendo a SpaceX, né, uma empresa, construir foguetes que pousam, né, sobre si mesmo, foguetes que levam grandes cargas para o espaço e que estão se preparando de fato para uma viagem a Marte. Ora, será que o Brasil, no século XVI, tinha um lugar tão diferente no ideário, no imaginário europeu, daquele que a gente tem de Marte hoje, um lugar distante, desconhecido? Eu tenho certeza que a gente vive um momento muito parecido com o Renascimento. E aí, é esse elemento, é conhecer esses detalhes que estão lá no livro da disciplina, que fazem a aula tão interessante e, né, a professora Joana em todas as situações, trazendo o conteúdo da aula para o cotidiano do aluno. Isso é muito bacana, é muito importante e faz com que os alunos reconheçam e facilite a apreensão desse conhecimento. Ok? Nós temos o último vídeo que fecha a aula. Agradeço a atenção de vocês e um abraço e até a próxima aula.
Oi, tudo bem? Eu sou professora particular de língua portuguesa e literatura. E dentre as minhas alunas, tem uma muito aplicada por quem eu tenho um carinho especial, a Heloísa. Ontem a gente estava estudando sobre literatura em Portugal na época do Renascimento. E como ela está com dificuldades, resolvi dar um contexto mais amplo do assunto. Então eu comecei falando para ela que a Europa, lá na Idade Média, era dominada pelo poder da Igreja Católica e que, por isso, a produção artística estava bem alinhada à visão de mundo católica. Expliquei que logo depois dessa época surgiu o Renascimento, em que o ser humano era entendido como o centro da vida, diferentemente da época medieval, quando Deus ocupava esse espaço. Além disso, o Renascimento é famoso pelas suas manifestações artísticas, como a pintura, a escultura e a literatura, o chamado classicismo. Durante o classicismo, reinaram as ideias humanistas, que valorizavam a cultura, as referências mitológicas gregas e romanas e o equilíbrio entre o ideal e o real. Além disso, esse momento trazia a essência da natureza, os modelos matemáticos e a construção da perspectiva nas pinturas, sempre enfatizando a racionalidade do homem. Depois de ter dado essa passada pela história, achei que já podia focar no caso específico da literatura de Portugal. Eu mencionei então que, no caso português, o classicismo resgatou alguns aspectos estéticos da antiguidade clássica, como o uso da écloga, de origem helenística, e a poesia épica, dos primórdios da literatura. Além disso, os temas que passaram a ser retratados eram os deuses mitológicos e os conceitos platônicos. Em seguida, Heloísa me pediu um exemplo de um escritor do classicismo português e eu falei de Sá de Miranda. Mencionei esse autor porque ele trouxe uma nova ideia da poesia, o Dolce Stil Nuovo, escrita em decassílabos, o que foi uma verdadeira ruptura com o estilo medieval e suas redondilhas. Nesse momento, eu já enganchei o assunto comentando sobre o maneirismo, uma escola artística que deixou de lado a racionalidade e passou a focar nos estilos individuais. Eu perguntei a ela se conhecia esses versos. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eles fazem parte de um soneto marco do maneirismo, de autoria de Luís de Camões, que foi um dos poetas mais completos de seu tempo e que escreveu também teatro e os mais diversos tipos de líricas. Heloísa me disse que, falando de Camões, sua professora havia apresentado a obra Os Lusíadas e dito que ela tinha sido escrita no contexto das grandes navegações do século XVI e pediu para que eu comentasse mais sobre o livro. Nele, Camões retrata a famosa viagem de Vasco da Gama, em que ele buscou contornar o continente africano e assim alcançar as Índias. Falando de história, eu disse a ela que nesse período os portugueses chegam ao Brasil e que eram comuns obras do gênero literaturas de viagens. Para ilustrar, mencionei o caso da Carta do Descobrimento do Brasil, feita por Pero Vaz de Caminha. Comentei também que logo após a chegada dos portugueses foi iniciada a literatura jesuíta, que tinha o objetivo de converter os nativos ao catolicismo. Ao final da aula, Heloísa parecia estar muito mais familiarizada com o tema e cheia de vontade de viajar pelo mundo com os Lusíadas. A literatura nos proporciona muitas histórias, não é mesmo? Então, continue se aprofundando e não deixe de pesquisar a respeito dos outros períodos literários. Bons estudos e até mais!